Olá, investidores! Hoje vamos falar sobre imposto de renda com ações, a declaração de imposto de renda ano 2024, calendário 2023 para a Bolsa de Valores, especificamente ações. E é o último mês que nós temos para enviar a nossa declaração. E eu sei que muitos investidores ainda estão confusos se precisam ou não enviar a sua declaração, porque nós tivemos mudanças no ano passado, e esse ano tivemos mudanças de valores também, então muitos ainda ficam nessa dúvida se vai precisar ou não. E eu já te adianto que sim, você pode precisar enviar a sua declaração sim. Então preste atenção, porque primeiro nós vamos elencar aqui os critérios que vão colocar você, ou que podem enquadrar você na declaração de imposto de renda. Olha só, quem está obrigado a declarar? Quem ganhou mais de R$ 30.639,90 em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica em 2023 precisa enviar a declaração. Esses valores podem ser salários, férias, prolabore, etc. Também precisam declarar quem obteve receita bruta por atividade rural em valor superior a R$ 153.199,50. Quem tem bens de valor total superior a R$ 800 mil, por exemplo, casas, terrenos, carros, etc., tem que declarar. Quem passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e se encontrava nessa condição até 31 de dezembro de 2023. E agora chegamos na parte de Bolsa de Valores. É aqui que dá muita confusão, então presta atenção, olha só. Os investidores que venderam mais de 40 mil em ações no ano calendário 2023 ou tiveram um lucro acima de 20 mil reais com os ativos no mês precisam declarar. E fica obrigado a declarar também se você vendeu fundos imobiliários, BDRs, ETFs ou fez alguma operação day trade, mesmo que no swing trade. Nesse caso, independente do valor, você precisa declarar. E aí talvez você está pensando, mas eu só tive prejuízo, não tive lucro nessas operações. Não importa, você tem que declarar mesmo tendo prejuízo. E se teve lucro, além de declarar, independente do valor que você movimentou, você ainda tem que pagar para a Receita Federal o imposto referente à movimentação, porque são operações tributadas. Então, por exemplo, fundo imobiliário e day trade é 20% sobre o lucro que você vai pagar para a Receita Federal. Já BDRs e ETFs, 15% sobre o lucro. E essa parte aqui que dá muita confusão, mas o que você precisa lembrar é o seguinte, é de todos os critérios que enquadram você no imposto de renda. Se você se enquadrou em pelo menos um desses critérios que eu mencionei acima, você tem que declarar. Por exemplo, se a sua renda, se ela foi superior no ano passado ao montante de R$ 30.639,90, você tem que declarar. Isso aí inclui todos os seus bens e direitos, seja seus recebimentos de dividendos e juros sobre capital próprio, seja seus bens aí como carro, casa, outros imóveis, enfim, não importa o valor que seja. Se a sua renda, como exemplo que eu citei agora, excedeu esse valor, você tem que declarar, não importa a quantidade de ações que você tem, mesmo que você tenha movimentado menos de 40 mil. E lembrando que eu mencionei só alguns, os principais critérios aí que eu acredito que vai enquadrar a maioria, mas tem outros critérios também, eu vou deixar na descrição, depois você dá uma olhada lá. Dito isso então, vamos para a prática, buscar as informações que a gente precisa para fazer a nossa declaração. Eu só quero rapidinho aqui lembrar você que é investidor de Bolsa de Valores, te convidar para acessar o meu treinamento fundamentalista sobre ações. É um conteúdo passo a passo, 100% em vídeo. Se você é investidor de bolsa, é um material indispensável aí para você incrementar a sua análise fundamentalista de empresas e tomar boas decisões de investimento. Eu sempre deixo o link aí desse curso na descrição, ficou muito bom para você que é investidor de bolsa de valores, tá bom? E agora sim, vamos lá, as informações que nós precisamos primeiramente levantar para que possamos fazer a nossa declaração. Nós vamos precisar então apurar os lucros e prejuízos obtidos durante o ano de 2023, os proventos recebidos, incluindo dividendos e juros sobre capital próprio, a posição, a nossa posição no dia 31/12/2023, e para obter essa informação de forma rápida, nós vamos acessar o portal do investidor da B3, basta você pesquisar no Google aí mesmo por área do investidor B3, exatamente como eu fiz aí,
ou você pode acessar direto no link que eu vou deixar também na descrição. Aí você vai cair nessa tela para você fazer login aí com a sua senha, e já logado aí você vai na opção extratos, depois em negociações. Essa planilha vai conter as compras e vendas que você fez durante todo o ano de 2023. Aí você vai filtrar pela data de 1º de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023 e vai baixar essa planilha no formato Excel, tá? Tem que ser em Excel. E aí você vai fazer assim, eu criei aqui uma pasta chamada IR 2023 no meu computador, onde eu vou guardar esses arquivos que eu estou baixando. Então eu sugiro que você faça o mesmo aí, porque a gente vai precisar dessas informações já já. Feito isso, eu volto aqui no portal do investidor, lá da B3, vamos na opção movimentação. Essa planilha agora vai conter os dados aí dos seus proventos que você recebeu durante o ano de 2023. E para você pegar, basta você filtrar aí pela mesma data que nós digitamos há pouco, 1º de janeiro de 2023 até 31 de 12 de 2023. É só filtrar e baixar novamente em Excel. Eu vou salvar na mesma pasta onde eu salvei o arquivo anterior. E agora nós vamos abrir o arquivo para poder apurar as informações. E uma dica boa que eu vou deixar para vocês aqui é que se você não tiver aí o Excel instalado no seu computador, é só você usar o Excel online. É ele que eu vou usar aqui como exemplo, ele é gratuito e é a mesma coisa do Excel pago. Então aqui no Excel Online, olha só, tem a opção carregar, essa opção aqui, na qual você consegue fazer o upload do arquivo que foi baixado, que nós baixamos agora há pouco. Então eu vou na opção carregar, vou fazer o upload da planilha negociações, é a primeira planilha que nós vamos levantar as informações, nós acabamos de salvar, como vocês viram aí. Se você tiver o Excel normal, não tem segredo, é só abrir o arquivo normal clicando 2 vezes nele como de costume. Aqui é só uma dica para quem usa o Excel online. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe importante. Esse procedimento que eu vou fazer a partir de agora, ele é obrigatório para você que fez a declaração de imposto de renda o ano passado. Então você tem que fazer exatamente como eu vou fazer aqui. Se você está nesse vídeo e é a sua primeira declaração esse ano, basta você desconsiderar esse processo, tá? Então olha só, você que já declarou ano passado e está fazendo agora a próxima declaração, você vai fazer exatamente assim, ó. Com a planilha negociações aberta, nós vamos adicionar aqui os ativos que nós tínhamos no final do ano passado, referente ao ano calendário de 2022. É o seu imposto de renda do ano passado, seus ativos, você vai olhar lá e vai digitar eles aqui exatamente como eu vou fazer. Para isso, então, você pega a sua declaração do ano passado, referente ao ano calendário de 2022, vai na parte de bens e direitos, exatamente como eu estou fazendo aqui, onde tem a sua posição nas ações que você declarou ano passado, e aí você vai anotar elas no final da planilha, todas as suas posições. Olha só o exemplo aqui, ó. Eu vou até destacar aqui a linha numa cor diferente que eu vou preencher e lá na frente você vai entender a facilidade que vai ser para a gente apurar as informações. Eu sugiro que você faça exatamente como eu estou fazendo. Então eu tinha na minha declaração do ano passado 500 ações da Sanepar, o código SAPR11 a um preço médio de R$ 23,94. Atenção, eu estou pegando do ano passado, tá? Que eu declarei ano passado. Foi isso que eu declarei. Então eu vou colocar exatamente aqui. Eu vou até marcar aqui, ó, como referência 2022. E agora eu vou multiplicar a quantidade de ações pelo preço que eu tinha, que foi declarado ano passado. E aí dá o total aí de R$ 11.970. Você faz o mesmo aí com as suas posições, tá? Você deve anotar todos os ativos da declaração passada, exatamente como eu fiz aqui. Eu vou anotar mais um aqui com vocês, ó, e lá na frente a gente vai entender como é que isso aqui dá uma clareada na mente, fica muito fácil. Mas eu tinha também na minha carteira, ó, declaração anterior, ano passado, declaradas 760 ações da empresa JHSF, código JHSF3, a um preço médio de R$ 6,84. Eu anoto da mesma forma que eu fiz com a Sanepar. E aí eu já multiplico a quantidade de ações pelo preço. Eu tinha R$ 5.198,40 de JHSF. Você tem que fazer isso com todos os ativos que você declarou ano passado, exatamente como eu fiz aqui. Isso aqui é fundamental para a gente poder calcular o preço médio lá na frente. Feito isso com todos os ativos, basta a gente começar a próxima fase. Agora nós vamos configurar a nossa planilha em tabela para facilitar a busca pelas informações e para a gente poder fazer os cálculos. Olha só, eu vou selecionar a primeira coluna segurando o Shift
e selecionar a última coluna. E aí, com todas as colunas selecionadas, eu vou na opção formatar como tabela. É esse ícone aqui que você vai clicar. Ó. Você pode selecionar qualquer modelo de tabela, é só deixar marcado aqui, ó, minha tabela já tem cabeçalho e pronto. Quando eu formato como tabela, eu consigo filtrar as informações contidas nela, inclusive os ativos que nós acabamos de adicionar. E agora nós vamos utilizar então, para fazer os cálculos, a média ponderada, né, para calcular o preço médio. Você multiplica a quantidade de ativos comprados pelo seu preço de compra. Você deve fazer isso aí para cada compra. Então nós vamos somar os produtos dessas multiplicações e dividir pela quantidade de ações compradas nesse período. E aí a gente obtém o nosso preço médio, tá? Calma, vamos ver na prática, começando aqui com os ativos que nós lançamos. Ó. Eu vou pegar a Itaúsa como exemplo. Eu vou aqui na opção Código de Negociação, aí você deve filtrar por uma empresa aí por vez, né? Não pode ser todas de uma vez, tem que ser uma de cada vez. Eu vou fazer a apuração então de Itaúsa. Lembre-se aqui, né, de desmarcar tudo então, e aí você marca só o código que você está buscando nesse momento. Seleciona tanto o código de lote cheio quanto o código de fracionado e deixa todo o resto desmarcado. E aí olha só como que apareceu aqui, ó, a linha colorida que nós havíamos sinalizado, nós havíamos marcado anteriormente com as ações que nós declaramos no ano passado. Tá vendo que interessante? Agora fica muito fácil para a gente fazer a apuração. Olha só, veja que no dia 7 de julho de 2023 eu vendi 200 ações a R$ 9,80. Multiplicando a quantidade pelo preço, deu aí um total de R$ 1.970. No dia 8 de maio de 2023, eu vendi mais 300 ações a R$ 8,87, que deu um total de R$ 2.661. E logo depois, no dia 3 de dezembro de 2023, eu vendi mais 30 ações a R$ 9,75, que deu um total de R$ 292,50. Agora nós vamos descobrir o nosso preço médio dessas vendas. Na coluna valor, veja que aqui é o produto da quantidade multiplicado pelo preço. Então basta somá-la e dividir pela quantidade de ações vendidas no período. E aí eu obtenho o preço médio. Nesse caso, nós vendemos 530 ações, somado aí, né, a coluna valor, veja que deu R$ 4.913,50. Aí eu divido pela quantidade, eu tenho um preço médio aí de venda de R$ 9,27. E agora basta a gente calcular então se a gente teve lucro ou prejuízo nessa operação e, consequentemente, ver a quantidade de ações que permaneceram aí presentes na minha carteira no fechamento aí de 31/12 de 2023. Então, olha só, no dia 31 de dezembro de 2022, eu estava posicionado em 1.100 ações e o nosso preço médio de R$ 8,85. Para saber o lucro ou prejuízo, eu vou subtrair o preço médio de compra pelo de venda, nesse caso R$ 9,27, subtraído por R$ 8,85, o resultado é 42 centavos aí de lucro que nós tivemos nessa operação. Então isso quer dizer que cada ação que eu vendi eu lucrei 42 centavos, aí eu multiplico esse valor pela quantidade vendida, que foi de 530 ações. Então nós temos aí o lucro que foi de R$ 223. Agora, a gente precisa simplesmente guardar essa informação. Eu criei uma tabela aqui mesmo no computador para a gente poder fazer essa apuração. Vou anotar essa informação nessa planilha e eu sugiro aí que você faça o mesmo, porque lá no imposto de renda nós vamos precisar. E agora vamos ver quantas ações que sobraram. Nós vimos aí que 530 ações foram vendidas de um total de 1.100 ações que eu tinha declarado ano passado. Subtraímos aí, a gente observa que sobraram então 570 ações a um preço médio de R$ 8,85. Eu vou então anotar também essa informação em uma tabela à parte, né, as minhas posições, tá? Agora é a posição em custódia em 31/12 de 2023. Eu já descobri o lucro, agora estou levantando as posições em custódia. E você faz também o mesmo aí, porque a gente vai precisar dessa informação lá na frente. Então, qual o processo que a gente fez aqui? Primeiro, nós descobrimos os lucros e prejuízos. Depois, a nossa posição em custódia em 31/12 de 2023 e salvamos a informação
contendo os nossos lucros e uma outra contendo a nossa posição no final do ano. Vamos fazer mais um exemplo aqui agora mais rápido para fixar agora com a empresa Sanepar. Olha só, veja que na posição do ano calendário de 2022, nós tínhamos aí 500 ações da Sanepar a um preço médio de R$ 23,94. No dia 18 de dezembro de 2023, foram vendidas aí 200 ações a R$ 29,10. Para eu saber o lucro, basta eu fazer R$ 29,10 menos R$ 23,94. O lucro obtido então foi de R$ 5,16 por ação da Sanepar. E aí multiplicado por 200, que foi a quantidade de ações que eu vendi, nós tivemos um lucro aí de R$ 1.032. Então eu vou anotar lá na minha tabela de lucros que nós estamos apurando, vou colocar o lucro R$ 1.032 em Sanepar. Veja que é interessante você usar aqui o portal do investidor da B3 e as planilhas que eles disponibilizam, porque caso você opere também em outras corretoras, vai aparecer tudo aí e facilita muito para você fazer o levantamento das informações. Então olha só, nesse exemplo nós tivemos também movimentação pela corretora Toro e no dia 13 de outubro de 2023 foram vendidas aí 300 ações a R$ 24,03. E aí, subtraindo pelo preço de compra, né, que foi R$ 23,94, o nosso lucro obtido nessa operação foi de 9 centavos por ação. Multiplicado pela quantidade, gerou um lucro aí de R$ 27. Com essa informação em mãos, eu vou anotar aqui nas nossas anotações de lucros e prejuízos, lucro R$ 27,00 em Sanepar, e você deve fazer o mesmo, fazer essa análise aí para você ver todos os ativos da sua carteira e anotar lucros e prejuízos e também a posição, conforme eu fiz de forma separada. Aí no caso da Sanepar, eu não anotei posição em custódia, porque como vocês viram, todas as ações foram vendidas, então eu só precisei apurar os lucros. E aí tá pronto. Se você fez isso com todos os ativos da sua carteira, basta agora começar a declaração direto no programa do imposto de renda. E aí, se você não tem ele baixado ainda aí no seu computador, basta ir no site da Receita Federal. Vou deixar o link aí na descrição também para você acessar direto. E aí, já baixado e já dentro aqui do programa, nós vamos começar pelos bens e direitos. É aqui que nós vamos colocar todas as ações que nós tínhamos em custódia no dia 31/12 de 2023. Essa é a nossa posição em custódia que nós salvamos lá na nossa planilha agora há pouco. E aí, para a gente saber dessa informação, é só checar lá naquelas informações que nós salvamos. Ó. Eu vou declarar a Itaúsa. Basta você clicar aqui em Novo, vai abrir essa aba aqui para preencher os dados do bem. E aí, nesse campo Grupo, vai ser o grupo 3, Participações Societárias. O código será o número 1, Ações, inclusive listadas em Bolsa. Você deixa selecionada essa opção aqui, exatamente como está, 105 Brasil. E aqui eu vou colocar o CNPJ, né, do meu caso aqui é o CNPJ da empresa que eu estou declarando, que é a Itaúsa. E para você achar esse CNPJ, né, de forma segura, é só você buscar no Google aí pelo nome da empresa mais CNPJ, digita desse jeito aí, e aí vai aparecer esse site. Eu sugiro que você dê preferência, né, para esse site aí da BMF Bovespa, é mais seguro. Cola aqui nesse campo. E aí na descrição eu sempre tenho colocado dessa forma, ó, o código da empresa primeiro, depois o número de ações custodiadas, conforme nós levantamos, o preço médio, o nome da empresa que eu estou declarando e a corretora que está custodiada. Eu vou deixar esse modelinho aqui de texto, né, vou chamar assim, na descrição também, caso você queira copiar e utilizar igual eu fiz aqui, tá? E aí depois disso tem essa pergunta aqui, ó, se a ação é negociada em bolsa de valores, é só marcar que sim. E aí você coloca o código aqui da empresa. E aqui em situação em 31/12 de 2022 é o total de ações que eu tinha em 2022. Se for a sua primeira declaração, vai estar zerado. E aí não precisa colocar nada. Já que em 31/12 de 2023 você tem que colocar a sua posição que você terminou o ano de 2023, a sua posição em custódia. No meu caso aqui, eu fechei o ano com 570 ações da Itaúsa, que multiplicado aí, né, pelo preço médio, que foi de R$ 8,85, dá um total aí de R$ 5.044,50. É isso que eu preciso informar aqui. E aí vejam só que nessa mesma tela você já pode informar os rendimentos com dividendos e juros sobre capital próprio. Eu não vou fazer agora, vou deixar para fazer na próxima aba separado, mais para frente, para ficar mais intuitivo aqui para você entender. Depois disso, então, ó, clique em OK.
E está pronta essa parte. Você tem que fazer o mesmo processo aí com todas as outras ações da sua carteira para você fechar essa parte de bens e direitos. Aí depois disso você passa aqui para a parte de vendas, onde nós vamos declarar as nossas vendas e se nós tivemos lucro com essas vendas de ações, caso você tenha vendido ao longo de 2023 e obteve algum lucro. Vamos lá então, para quem vendeu menos de 20 mil no mês e teve lucro, aqui no programa da Receita Federal nós vamos declarar em rendimentos isentos e não tributáveis. Eu clico em novo, tipo de rendimento, eu seleciono o código 20. E agora eu vou lá na tabela de apuração de lucros que eu criei lá no início do vídeo, lembra? E aí eu vou somar todos os lucros que eu tive com vendas. Esse é o seu lucro do ano todo com as suas vendas, tá? Por exemplo, vamos supor que você fez aí várias vendas durante 2023 em diferentes meses, não importa. Se foram vendas abaixo de 20 mil no mês, você vai somar todas essas vendas e obter o lucro aí do ano inteiro. Olha só no nosso exemplo aqui, vamos supor que eu só fiz essas vendas aqui, ó, só da Itaúsa e da Sanepar, que a gente já calculou e que me gerou esse lucro aí de 1.282. Então eu vou lá no programa e registro esse lucro aqui nesse campo com o código 20. É isso, simples assim. Feito isso, agora nós vamos declarar os dividendos e os juros sobre capital próprio. Nós vamos abrir aqui a planilha movimentação que nós baixamos, vamos transformá-la também em tabela, como nós já fizemos anteriormente. E aqui na coluna movimentação, observe mais uma vez como que esse macete da planilha ajuda muito, ó. Veja que nessa aba aparecem todos os eventos aí que podem ter ocorrido na sua carteira, como por exemplo, bonificações, dividendos, empréstimos, grupamento, JCP, enfim, tudo que você fez em bolsa no ano está registrado aí e você tem tudo à mão para fazer a sua declaração. No nosso caso aqui nós vamos buscar agora por dividendos, então eu vou desmarcar tudo e vou selecionar só dividendos e vou filtrar. Aí na coluna produto eu seleciono um ativo por vez, tá? Porque eu preciso saber individualmente de cada empresa quais foram os meus recebimentos. Então eu vou usar o exemplo aqui da Taesa. Eu vou usar a função autossoma da tabela para a gente somar tudo automaticamente e vejo que eu recebi aí da Taesa R$ 511,43. Esse é o valor de dividendos que ela pagou referente a essas ações aí no ano de 2023. É esse rendimento que eu preciso informar no programa da Receita Federal. Então eu vou lá na aba Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, clico em Novo, tipo de rendimento é o código 9, lucros e dividendos recebidos, o tipo de beneficiário é o titular, o CNPJ que pagou os dividendos para mim e o nome da fonte pagadora. No nosso exemplo aqui é a Taesa. E se caso você já tiver declarado essa empresa em bens e direitos anteriormente, o programa vai puxar a informação, né, o nome da empresa aí automaticamente. Então, coloco aqui o valor que eu recebi, que no nosso exemplo aqui nós já fizemos a soma, né, desses valores anteriormente, o valor total foi de R$ 511,43. Você faz isso aí com todas as ações da sua carteira que te pagaram dividendos. E aí depois disso você vai para a parte de juros sobre capital próprio. Aí é só ir na planilha movimentação, nós vamos desmarcar aqui dividendos, que nós já buscamos, e agora nós vamos buscar somente por juros sobre capital próprio, JCP. Na coluna produto agora, ó, vamos filtrar um ativo por vez, exatamente como nós fizemos há pouco com os dividendos. E aí eu vou pegar novamente a Taesa, porque ela também nos pagou juros sobre capital próprio. E aí da mesma forma que eu fiz, ó, com a função autossoma, eu faço aqui a soma e automaticamente eu obtenho aí todos os valores que ela pagou, que foi de R$ 308,46 em juros sobre capital próprio. E esse aí é o total que eu vou precisar informar lá no programa da Receita Federal. Nós vamos para lá agora então, ó, em rendimento sujeito a tributação exclusiva definitiva, você clica em novo, o tipo de rendimento é o código 10, juros sobre capital próprio, o tipo de beneficiário é o titular, o CNPJ é o da empresa que está te pagando e você coloca o nome da empresa também aqui, posteriormente o valor recebido no ano, que nós já somamos aí agora há pouco, né, que foi de R$ 308,46, e você faz isso com todas as ações da sua carteira que te pagaram juros sobre capital próprio. E feito isso, está finalizado aí o seu imposto de renda com ações. É bom lembrar algumas coisas importantes aqui. Nesse vídeo de hoje, eu declarei as ações referentes ao calendário 2023, mas eu vou deixar aqui na descrição outros 2 vídeos onde eu declarei também, eu mostrei passo a passo aí
declarando o exercício 2022 e o exercício 2021. São esses dois vídeos aí que eu vou deixar na descrição, talvez neles tenham mais informações aí que não foram abordadas nesse vídeo de hoje, que talvez possa te ajudar ainda mais. E eu preciso te lembrar também que, a depender aí, né, da complexidade do seu imposto de renda, talvez você tenha muitos bens e direitos para declarar, além de simples ações. Nesse caso, se você não tiver muito certo do que você está fazendo, é importante não dispensar a ajuda aí de um bom contador. O imposto de renda ele é muito particular de cada pessoa, então quanto mais informação você tiver, você puder conseguir a respeito do que você precisa colocar ali no imposto de renda, vai ser melhor para você, tá certo? E aí eu vou deixar na descrição aqui mais informações que possam te ajudar nessa função. Tem a parte de comentários também que você pode deixar a sua dúvida, talvez tenha mais pessoas com a mesma dúvida que você e talvez alguém já solucionou essa dúvida e vai poder te responder também nos comentários, tá certo? Então se você ficou comigo até aqui, um abraço, bons estudos e a gente se fala num próximo vídeo. Até lá!